Olá a todos e bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, o clima natalício já está no ar. E para entrar nessa onda, temos dois convidados muito especiais, o Pedro e a Sara. Eles estão aqui para um bate-papo super descontraído sobre o que o Natal significa para eles. Vamos falar de tudo: tradições, comidas, momentos em família e, claro, aquela magia única que só esta época do ano tem. A conversa promete ser leve, divertida e cheia de boas energias, bem como o Natal deve ser. Queremos que vocês se sintam parte da nossa conversa, como se estivessem aqui na sala com a gente, com as luzinhas de Natal, a piscar e tudo. Então, preparem o chocolate quente e venham celebrar este momento conosco. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nada. Então, bora começar o debate. Com vocês, Pedro e Sara. Sabe, Sara, a gente fala tanto de Natal, mas às vezes parece que esquece de onde tudo começou. Tipo, hoje tem panetone, pisca-pisca, árvore, Black Friday esticada até o dia 24, mas lá no começo era uma coisa completamente diferente. Se a gente pensar bem, o Natal nasceu como uma celebração religiosa, né? Uma festa para lembrar o nascimento de Jesus Cristo, que é o centro do cristianismo. Só que é curioso como uma data tão espiritual virou um festival de consumo. Pois é como se fosse um daqueles casos de telefone sem fio da história. Começou como uma coisa e conforme os séculos passaram, foi se transformando em outra. Mas se a gente voltar ao início, o Natal nem sempre foi celebrado no dia 25 de dezembro. Exato. Muita gente acha que Jesus nasceu exatamente nessa data, mas na verdade não há registro histórico que confirme isso. Os cristãos escolheram o dia 25 porque eles já coincidiam com outras festas antigas. Tipo aquelas celebrações pagãs do Sol Invicto, né? Aquelas que marcavam o retorno do Sol depois do solstício de inverno. E isso, para muita gente antiga, o sol voltando a brilhar mais forte era sinal de esperança, de novo ciclo. Então, os primeiros cristãos pensaram: vamos dar um novo significado a essa data. E assim, o nascimento de Jesus, que simboliza luz, esperança e novo começo, combinou direitinho com o renascer do Sol. Achei inteligente isso. Total! E nos primeiros séculos, o Natal era mais uma missa solene do que uma festa com presentes. Era um momento de oração, partilha e reflexão sobre a vida de Cristo. Mas olha só que diferente. Naquela época, as famílias não trocavam presentes. Não havia banquetes enormes. E muito menos um bom velhinho distribuindo brinquedos. A ideia era se reunir, rezar e ajudar os mais pobres. Sim, e é curioso como esse espírito de solidariedade ainda sobrevive de algum jeito, mesmo com tanta propaganda. Quase toda pessoa sente vontade de ajudar alguém no Natal, mesmo que não vá à igreja. É verdade. Parece que a data desperta algo humano, além do religioso. Tipo um lembrete coletivo de que a gente é capaz de ser generoso, de pensar no outro. Isso me faz lembrar que nos primeiros anos do cristianismo, o Natal nem era a principal celebração. A Páscoa era bem mais importante. Aí sim, a Páscoa era o auge da fé cristã. Mas à medida que o cristianismo foi se tornando religião oficial do Império Romano, o Natal ganhou espaço. Pois é, e com o tempo surgiram rituais diferentes em cada região. Na Europa, por exemplo, cada povo mantinha alguns costumes antigos, como as plantações de inverno e as decorações com pinheiros. E foi aí que começou o sincretismo, né? Aquela mistura entre o sagrado e o popular. Exato. As pessoas foram adaptando símbolos do passado, como a árvore e as velas, para representar coisas novas: o renascimento, a esperança, a luz divina. Engraçado como, mesmo sem querer, esses símbolos continuaram firmes até hoje. Tipo, a gente coloca uma estrela na ponta da árvore e talvez nem pense que ela representa a estrela de Belém, mas o significado tá ali, escondido. Isso é lindo, né? Mesmo com o tempo, a essência de alguns símbolos permanece. É meio poético. Mas é curioso ver como o sentido mudou. Hoje as crianças sabem quem é o Papai Noel, mas nem todas sabem quem é o Menino Jesus. E ninguém está errado. É só que a sociedade foi criando novas histórias em cima das antigas.
tipo camadas de bolo. Falando em bolo, não sei você, mas sempre tem um amigo que fala que o melhor do Natal é a comida. Sem dúvida. Acho que o espírito natalino de muita gente vem temperado de rabanada e pavê. Ah, o famoso pavê. Eterno motivo de piada nos almoços familiares. E é engraçado, porque isso também mostra como o Natal virou algo cultural além do religioso. Cada família criou suas próprias tradições. A ceia, os músicas, o filme repetido todo ano. Total. Parece que, mesmo perdendo um pouco da origem sagrada, o Natal ganhou algo novo. Esse sentimento de pertencimento, de todo mundo junto por um momento. Verdade. Talvez esse seja um milagre moderno do Natal. Ainda reunir as pessoas, mesmo num mundo tão acelerado e dividido. Talvez no fundo o Natal ainda seja sobre nascer de novo, sabe? Não de um jeito teológico, mas como um convite para repensar a vida, reconectar, começar de novo. Bonito isso, Pedro. Talvez o Natal continue sendo o que sempre foi, só que com diferentes roupas. Concordo. E já é um ótimo começo para nossa conversa. Mas a gente ainda precisa investigar como essa festa religiosa virou o evento comercial que conhecemos hoje. Sim. Na próxima parte, a gente podia viajar um pouco no tempo e entender como as antigas festas pagãs e os costumes europeus deram forma ao Natal moderno. Perfeito. Se a gente voltar no tempo, dá pra ver que o Natal moderno tem uma pitada de várias festas antigas, tipo aquelas festas pagãs do solstício de inverno, que aconteciam bem na época do Natal. Ah, é verdade. Uma das mais famosas era a Saturnália, uma festa romana em homenagem ao deus Saturno. Durava vários dias, tinha troca de presentes, banquetes e até os escravos eram tratados como iguais por um tempo. Imagina só, o chefe virando empregado e o empregado virando chefe. Será que isso inspirou a ideia de todo mundo se reunir e esquecer as diferenças no Natal? Pode ser. E não era só isso. Na Saturnália, as pessoas trocavam presentes como velas, chinelos de lã e até meias. Parece até o Papai Noel moderno, só que sem o trenó e o gorro vermelho. Ah, mas falando em Papai Noel, acho que ele também tem raízes bem antigas. Não é só o velhinho do Polo Norte. Isso mesmo. Tem o Festival Nórdico do Yule, que acontecia no solstício de inverno. Os vikings queimavam um tronco chamado lenha de Yule, para trazer sorte e esquentar as noites geladas. Então, aquela tradição de colocar lenha na lareira e pedir desejos no Natal, na verdade já existia antes do menino Jesus nascer. Exato! E a árvore de Natal também tem origem pagã. Os povos antigos, como os romanos e germânicos, decoravam árvores para celebrar o renascimento da natureza. Acho até que eu já vi uma lenda que conta que São Bonifácio, um missionário cristão, derrubou uma árvore sagrada dos pagãos dedicada ao deus Thor e no lugar surgiu um pinheiro. Aí ele usou a árvore nova como símbolo da vida cristã. Sim, é uma história bem conhecida, mas também tem muita lenda por aí. O importante é que, com o tempo, a igreja foi misturando esses símbolos pagãos com o sentido cristão. Então a árvore virou sinal de renascimento, as luzes simbolizavam a esperança e a cheia lembrava a partilha e a fartura. Isso! E tem mais. O azevinho, que hoje usamos nas guirlandas, também era usado pelos pagãos como símbolo de proteção. Depois, a igreja transformou ele em lembrança da coroa de espinhos de Jesus. Nossa, quantas camadas! Parece que cada enfeite, cada tradição tem uma história escondida. É como se o Natal fosse uma caixinha de surpresas, onde cada elemento veio de um lugar diferente e ganhou um novo significado ao longo do tempo. E o mais engraçado é que a gente, hoje, pode celebrar Natal sem saber nada disso e ainda assim se sentir feliz. Verdade. O legal é que, mesmo com tanta mistura, o Natal continua sendo um momento de encontro, de esperança e de novos começos. Então, resumindo, o Natal moderno é como uma sopa de letras, onde cada ingrediente tem uma origem diferente, mas no final forma algo delicioso. Sopa de letras natalina. Gostei. E na próxima parte, a gente vai falar de como o Natal virou mesmo o evento que conhecemos, com Papai Noel, cartões, árvores decoradas e muitos presentes.
Sim, e também como tudo isso foi impulsionado pelo comércio e pela cultura moderna. Você sabia que o Papai Noel que conhecemos hoje, aquele gordinho de roupa vermelha, teve uma história bem longa e cheia de adaptações ao longo do tempo? Pois é, Pedro. A figura dele nasceu de uma mistura de lendas, tradições europeias, histórias religiosas e até publicidade. Tudo isso para criar uma figura que fosse acolhedora, generosa e, claro, que vendesse bastante também. Tudo começou com São Nicolau, um bispo que viveu no quarto século na Turquia. Ele era conhecido por sua generosidade, principalmente com crianças e pessoas pobres. Daí veio a inspiração para o Santa Claus, o velho bom que a gente conhece. Exatamente! E a história dele ganhou força na Europa, especialmente na Holanda, onde o nome Sinterklaas foi criado. Quando colonizadores holandeses chegaram na América, eles trouxeram essa figura junto deles. E aí, no século XIX, ela começou a se transformar. Os desenhos, poemas e histórias iam mudando o aspecto do velhinho, até que em 1823, o poeta americano Clement Clarke Moore escreveu o poema Uma Visita de Santo Nicolau, ou The Night Before Christmas. Ah, esse poema foi revolucionário. Ele descreveu o Papai Noel como um homem feliz, gordinho, com um trenó puxado por renas, e entrando pela chaminé. Tudo isso virou o padrão do Natal que virou a moda nos Estados Unidos e depois no mundo todo. E a contratação da Coca-Cola na década de 1930 ajudou a consolidar mais ainda essa imagem. O artista Hadan Sundblom criou uma versão do Papai Noel com roupas vermelhas, barba branca e ar jovial, exatamente na cor da marca. Pois é, a Coca-Cola transformou o Papai Noel numa figura quase que oficial, independente do lado religioso ou folclórico. Hoje, quando a gente pensa em Natal, vem logo na cabeça aquele velhinho sorridente. Faz até sentido. Essa imagem pegou tanto que virou símbolo do Natal globalizado. Mas não foi só o Papai Noel que mudou. O próprio conceito de árvore de Natal ganhou destaque nessa época. Sim, o século XIX foi o momento de ouro das tradições modernas natalinas. Antes, as árvores de Natal eram símbolos de festas pagãs ou usadas por algumas culturas na Europa. Mas, com o tempo, elas passaram a simbolizar esperança e vida nova. E a primeira árvore de Natal que a gente costuma ouvir falar foi na Alemanha, né? Dizem que lá, no século XVI, a tradição de montar árvores decoradas começou a pegar fogo, com direito a enfeites, velas e tudo mais. E para quem acha que só o Papai Noel e a árvore são coisa nova, tem também os cartões de Natal. Eles começaram a aparecer em 1843, na Inglaterra, graças ao Sir Henry Cole, que queria uma forma prática de enviar votos de boas festas. Imagina, Sara, como era fazer um cartão artesanal com desenhos e mensagens. Era uma novidade enorme. E logo depois virou uma tradição que se espalhou pelo mundo, principalmente com a invenção da impressão. E os cartões não eram só para a família, não. Muitas pessoas começaram a enviar mensagens para amigos, colegas de trabalho, vizinhos. Uma forma de espalhar o espírito natalino, mesmo à distância. E tudo isso, Papai Noel, árvore, cartões, foi sendo moldado ao longo dos séculos XIX e XX, até chegar no que a gente conhece hoje. Uma mistura de tradição, marketing e cultura pop. E parece que, mesmo com toda essa transformação, o espírito de esperança, alegria e conexão ainda continua, né? Sara, dá para perceber que, ao longo do século XX, o Natal deixou de ser só uma celebração religiosa e virou um verdadeiro evento de consumo. É impressionante, Pedro. A publicidade entrou em cena com força total e as lojas começaram a encher as vitrines com luzes, enfeites e promoções. O Natal virou sinônimo de compras, descontos e muita propaganda. E isso não aconteceu do dia para a noite, né? Foi aos poucos. Primeiro as lojas de departamento, depois os shoppings e hoje em dia até as redes sociais entram na brincadeira. Sim, e os comerciais de Natal se tornaram clássicos. Quem não lembra daqueles jingles marcantes, das campanhas emocionantes do Banco Nacional, das carretas iluminadas da Coca-Cola ou dos anúncios das lojas pernambucanas e Mesbla?
Até hoje tem gente que se emociona com aquela música, Quero Ver Você Não Chorar. E não é só no Brasil. Nos Estados Unidos, o Natal virou uma máquina de vendas, com campanhas gigantescas e promoções que movimentam bilhões. E foi aí que surgiu o Black Friday, que hoje em dia é praticamente uma prévia do Natal. Ela começou nos Estados Unidos, logo depois do Dia de Ação de Graças, e rapidamente se espalhou pelo mundo. Pois é, antes era só o Natal. Agora temos essa semana de promoções que muita gente já começa a comprar presente antes mesmo do Natal chegar. O curioso é que, apesar de tudo isso, o Natal continua sendo uma época de esperança e de desejo de recomeço. As pessoas continuam se reunindo, mesmo que o foco pareça estar nos presentes e nas ofertas. Mas tem gente que reclama que o Natal virou só mais uma data comercial que perdeu o sentido original. É verdade, mas também é importante lembrar que o consumo não apaga o sentimento de esperança e de encontro. Muita gente ainda vê no Natal um momento de parar, refletir e estar com quem ama. E é interessante que, mesmo com tanta propaganda, ainda tem espaço para gestos simples, como escrever cartões, fazer comida em casa ou ajudar alguém. Sim, e isso mostra que o espírito natalino, mesmo com tanta transformação, ainda resiste. Então, parece que o Natal virou uma mistura de tradição, esperança e consumo. Hoje em dia, o Natal é uma mistura de tradição, redes sociais, pressão e muita expectativa. Parece que todo mundo quer mostrar o melhor Natal do mundo, principalmente nas redes sociais. É verdade, Pedro. As pessoas postam fotos da árvore perfeita, da ceia farta, das roupas combinadas em família e até os presentes que ganharam. Tudo muito bonito, mas às vezes dá até um certo medo de não estar à altura do Natal ideal. Pois é, parece que todo mundo tem que mostrar que está feliz, que tem tudo, que o Natal foi incrível, mas a realidade é que nem todo mundo se sente assim. Exatamente. A pressão social para ser feliz no Natal é enorme. Tem gente que se sente obrigada a fingir alegria só porque todo mundo espera que a gente esteja feliz. E isso pode ser até pior para quem está passando por dificuldades. Tem estudos que mostram que o Natal pode piorar a saúde mental de algumas pessoas, principalmente quem já enfrenta depressão ou ansiedade. A cobrança para estar feliz, as comparações com os outros, tudo isso pesa. E não é só isso. O consumo também virou uma espécie de obrigação. Muita gente se sente culpada se não compra presentes, se não dá tudo que pode. É curioso porque o Natal, que era para ser um momento de paz e encontro, virou uma época de estresse e pressão. Mas também tem o lado bom. Muita gente ainda encontra formas simples de celebrar. Tem gente que prefere um Natal tranquilo, sem exageros, só com o essencial: família, amigos, comida gostosa e momentos de verdadeira conexão. E tem até quem aproveita as redes sociais para fazer o bem, como campanhas solidárias, rifas de Natal ou até pedidos de presentes para quem precisa. Isso mostra que o Natal ainda pode ser um momento de generosidade, mesmo com toda essa pressão. Será que é possível resgatar o espírito original sem perder a alegria moderna? Se a gente pensar no futuro do Natal, dá para imaginar que ele pode seguir mudando. Hoje em dia, tem gente que já busca formas mais simples, sustentáveis e solidárias de celebrar. É verdade, Pedro. Muitas pessoas estão trocando enfeites exagerados por decorações minimalistas, usando materiais reciclados, presentes artesanais e até árvores vivas. O foco está cada vez mais na sustentabilidade e no significado. E não é só isso. Tem campanhas que incentivam o Natal solidário, com doações, voluntariado e ações em comunidades. Em vez de só comprar presentes, muita gente prefere ajudar quem precisa. Sim, e isso mostra que o espírito natalino pode ser resgatado de outras formas. Não precisa ser só festa e consumo. Às vezes, o melhor presente é o tempo, o carinho e o cuidado com os outros. Tem até projetos que incentivam as famílias a fazerem enfeites juntas, a recontarem histórias antigas e a valorizarem memórias afetivas. Isso ajuda a manter viva a essência do Natal, mesmo com tanta mudança. E o legal é que, mesmo com toda essa evolução, o Natal continua sendo um convite para recomeçar, para se reconectar com quem a gente ama e para olhar para o mundo com mais esperança.
Então, o futuro do Natal pode ser mais leve, mais consciente, mas ainda cheio de alegria. E talvez o segredo seja lembrar que o Natal não precisa ser perfeito, basta ser verdadeiro. Por isso, seja qual for a forma que escolhermos de celebrar, o importante é manter viva a magia do encontro, da generosidade e da esperança. E é isso que queremos desejar a todo mundo. Um Natal leve, cheio de significado e, principalmente, cheio de boas intenções. Foi um prazer conversar sobre essa história tão rica com você, Sara. Com certeza, Pedro. E obrigada a todos que acompanharam nosso papo. Então, até o próximo Natal! E aí, pessoal? Gostaram do nosso bate-papo de hoje? Foi incrível mergulhar nesse tema com vocês. Eu espero de coração que vocês tenham curtido tanto quanto eu. Deixem aqui nos comentários o que vocês mais gostaram, qual foi a parte que mais marcou. A opinião de vocês é super importante para a gente continuar trazendo conteúdos que vocês amam. E não se esqueçam, hein? Se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho para não perder nadinha, porque logo mais a gente volta com outro debate super relaxante e cheio de descobertas. Combinado? Um grande abraço em cada um de vocês e até a próxima.